Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. Hoje nós estamos com uma convidada assim top das galáxias, que ela vai falar pra gente sobre... Você se incomoda com a opinião dos outros? Você se incomoda? Tu se incomoda? Sei, será que eu me incomodo? Às vezes. Às vezes, né? Acho que todo mundo, né? Pois é, então para falar sobre isso, nós estamos com a psicóloga Fabrícia Costa. Tudo bem, Fabrícia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, tá? Muito especial. Fiquei bem lisonjeada com esse convite. Prazer Boa, tê-la aqui. prazer. E vamos falar sobre esse assunto, né? Quando você perguntou, eu fiquei pensando, acho que todo mundo se incomoda um pouco, né? Eu acho, né? É. Mas por que a gente se incomoda tanto? Primeiro porque a gente funciona através das nossas crenças centrais, né? De como a gente se vê, de como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas. Então, através dessa tríade, a gente acaba ativando os nossos pensamentos, né? Do que a gente pensa diante de um gatilho. Então, imaginar que alguém não está lhe aprovando, que alguém está lhe criticando ou que não está gostando daquilo que você está fazendo, dependendo dessa crença, como uma crença de rejeição, uma crença de desamor, uma crença de desvalor, vai ativar. Imaginar, por exemplo, que eu tenha essa crença, né, de desamor, né, e acreditar que alguém, ou ter a sensação, ou talvez até ter certeza de que alguém não lhe aprova, não gostou daquela situação em específico, vai doer, não vai? Porque eu não vou me sentir amada por aquela pessoa. E a crença, ela tem um quê de generalização, né? Então, assim, se eu não sou amada, eu não me sinto amada, eu tenho a ideia de que eu não sou amada por ninguém. Eu esqueço daquelas pessoas que me aprovam ou que me amam do jeito que eu sou, mesmo não sendo perfeita. E foco naquela que realmente não me dá a sensação de que aprova aquilo que eu faço ou gosta das minhas qualidades. Afinal, a gente não vai agradar a todo mundo, concordam, meninas? Não tem como, né? Não tem como agradar todo Não dá, mundo. não dá. Gente, pois é. E tem muita gente que se preocupa mesmo, né? E nessa onda de rede social, você acha que isso potencializou? A rede social, ela infelizmente, ela tem esse quê de potencializar. A rede social, ela tem uma função magnífica, né? E vocês estão aqui para mostrar isso. Mas ela também tem essa função de exagerar um pouco aquilo que a gente já sente. Então, na busca por aprovação, por exemplo, eu trabalho com aquela vitrine que é as redes sociais, de uma forma que eu me adeque à necessidade do outro. Mas do outro quem? Né? Porque do universo inteiro não vai adequar. Então, mesmo que eu tente, eu não consiga. Isso gera, de toda forma, uma busca que gera ansiedade, concordam? Aquela ansiedade de ter que me adequar, o que é que esperam de mim, que corpo eu preciso ter, né? Que nível de intelectualidade eu preciso alcançar, o que eu preciso falar, o quão bem eu preciso falar. Agora, imaginem como a ansiedade ela vai ser ativada, ela vai desregular aí. Porque eu não sei, eu não tenho essa certeza. Eu tenho ali X seguidores, mas 10% ou menos apenas reagem. E os outros? Estão fazendo o quê, minha gente? Só me olhando? Ou estão reprovando ou nem viram que dói muito, né? Não ver também dói, porque eu investi nisso e ninguém tá vendo. Então... Vamos ver, galerinha. Vamos lá se inscrever no canal, Pois né? é, Vamos pois lá. é. A gente suplica tanto. Cadê? Vamos lá, Fabrícia. Sim, mas nós esquecemos de apresentar a Fabrícia Costa, né? É mesmo, eu só falei assim, psicóloga e pá! Jogou, Não, assim. não é assim, né? Quem é Fabrícia Costa? Então, Se apresente. sou Fabrícia Costa, psicóloga clínica. Atualmente eu atendo só adultos, né? E trabalho só na área de atendimentos clínicos e supervisiono psicólogos. Eu tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental e sou certificada também na área. E tenho formação em terapia do esquema. Só. Maravilha. Somente, assim, pronta para continuar falando sobre esse assunto que eu acho que mexe, né, com toda a população. Acho que mexe com muita gente, né? A opinião do outro sobre mim, né? Tipo, o que será que eles estão pensando da gente agora, né? Pois é. E isso tem nome, né? A gente sabe que essa é uma distorção cognitiva chamada leitura mental. Aquela ideia, né, do que tu tá pensando de mim. Será que tu tá achando que eu tô falando, né, legal como tu esperava?
Detalhe que vocês não estão tendo nenhuma reação, né, que confirme esse meu pensamento, tampouco ouvir nada a esse respeito. E isso, de fato, é muito comum. A gente diz que a leitura mental, ela acaba passando pela cabeça de qualquer pessoa. O problema é quando isso é muito frequente, né? Onde eu chego, eu acho que as pessoas estão olhando diferente, me criticando, né? Acho que se ela não falou comigo é porque ela não gosta de mim. Muitas vezes a pessoa não vê. Muitas vezes a pessoa falou e o outro não ouviu, né? E aí, imaginem essa configuração em alguém que dá muita importância ao que o outro pensa sobre ela. Então, ela vai estar com essa distorção ativada constantemente. A leitura mental, né, do que está passando pela tua cabeça. E num consultório a gente fala muito isso, mas tu não tem o poder de ler mentes. Graças a Deus que nós não temos esse poder, né? Porque essas pessoas tomam como verdade, né? Exatamente. Então, eles criam o pensamento do outro e como verdadeiro. E é interessante como o próprio comportamento, já que a gente está falando da terapia cognitivo-comportamental, né, que tem essa relação de você sente, você pensa, você sente, você se comporta. Isso. Então, na medida em que eu tenho essa sensação, esse pensamento de que você não está, né, gostando de mim ou do que eu estou fazendo, eu posso ter uma reação de evitação. Eu me distancio de você, né, porque eu fico mal, eu fico insegura. Isso faz com que você também se distancie de mim, afinal eu me escondo. E isso confirma, né? Isso faz com que eu acabe confirmando. Olha, tá vendo? Eu tô num grupo de pessoas jovens, né, da galera, mas eu acabo que eu confirmo que ela não gosta de mim, porque ela continua sem falar comigo. Mas o que tu fez? Tu foi lá e cumprimentou, né, de uma forma mais direta, olhando nos olhos, ou tu se escondeu, ou tu fingiu que não estava nem ali, né? Que é isso que aquela pessoa insegura, ela acaba tendo esse tipo de comportamento. E quem é inseguro tem essa sensação, esse desconforto do que o outro pensa dele. Porque, na verdade, o que eu penso que você pensa de mim é o que eu também penso sobre mim. Uau, olha aí. Né? É aquela ideia de que se eu acho que eu não estou falando tão bem, é porque eu tenho essa sensação. Ou eu me critico muito, né, em ter que falar muito bem, em ter que trazer o melhor conteúdo para esse podcast. E aí, qualquer comportamento enviesado de vocês, qualquer olhar uma para a outra, eu vou me sentir muito mal, achando que eu não estou agradando vocês, quando, na verdade, isso é uma ideia que eu tenho com relação à minha pessoa. Insegurança, né? Exatamente. E por que é tão importante entender isso, né? Pra gente poder não direcionar pro outro e sim pra você. Não é o outro que não tá gostando e o outro pode não gostar mesmo. Mas é como tu se vê e o quanto tu se aceita. Aí a gente parte pro autoconhecimento, né? Uma viagem fantástica na psicoterapia, né? E que eu digo que é a primeira parada. Porque é lá onde a gente vai entender muita coisa. Você vai se conhecer, você vai conhecer a tua história de vida e a relação que tem com a construção dessas crenças. Depois do autoconhecimento, a gente faz os enfrentamentos, né? Mas para que enfrentar? Como é que eu vou chegar num ambiente com tanta gente sem primeiro entender o quanto é importante para mim a opinião do outro, como eu me vejo nesse lugar, como eu tenho que me sentir, que valor eu tenho nesse espaço? Aí sim, quando eu perceber todo o funcionamento da minha mente, talvez eu esteja pronta para enfrentar esse lugar sem me ativar tanto, sem me desregular tanto. É interessante, né? Que minha mãe não assista esse episódio, mas assim, minha mãe... Por favor, ela assista. Mas mamãe, linda, ela... É engraçado, porque ela cria às vezes, né? Ela vira e fala assim, não, mas fulaninho não gostou. Eu tenho certeza que fulaninho... Mãe, mas... Ele te disse? Não. Mas você foi lá conversar? Não, mas eu não vou falar mais. Aí ela cria toda uma situação e fica brava e leva isso por um bom tempo. É mais ou menos isso aí? Exatamente. Então vamos imaginar que sua mãe fez um super bolo e deu para a vizinha e a vizinha não ligou agradecendo. Ela deve ter odiado esse bolo. Ela é uma mal agradecida porque ela não agradeceu, Podia ter né? ligado, pelo menos para agradecer, né? Não gostou. Mas só tem 20 minutos que ela entregou o bolo. A vizinha não estava em casa ainda, né? E ela já achou que a vizinha, então, não gostou do bolo. O que ela faz? Ela fecha a cara pra vizinha, ela bloqueia do WhatsApp e ela nunca mais dá nada pra essa vizinha. O que faz com que essa vizinha ache muito estranho. Gente, a minha mãe
Eu não a conheço. Imagina esse bolo chegando na vizinha, tá lá cheio de neto, a vizinha não tá os netos dizem, vamos comer o bolo, comer o bolo, a vizinha nunca soube que recebeu Mas o bolo. a vizinha também não entendeu por que de uma hora para outra a sua mãe se fechou para ela. A vizinha respeitosa, né, não foi atrás. O que aconteceu? Confirmou a crença da sua mãe. Ela é ingrata, né? Ela é mal agradecida, ela não gostou do meu bolo e pessoas assim, eu quero distância. Então isso ativa o quê? Uma raiva, né? Porque, claro, para cada situação existe uma emoção ali que vai ativar um enfrentamento diferente. Sua mãe poderia ir lá bater na porta e dizer, você não agradeceu esse bolo, mas ela preferiu, né, anular o relacionamento. E imagina aí quantas pessoas talvez não estejam se identificando com isso, imaginando uma reação em cadeia, que eu pensei, eu não fui nem atrás da pessoa, mas eu não fui em busca de analisar os meus pensamentos, buscar evidências com relação a eles, para eu poder realmente ter certeza disso. Né? E entender que o tempo também é um fator que ajuda. Em 20 minutos ela não agradeceu, tem um dia que ela não agradeceu, calma, né? A gente vive hoje uma correria que nos impede, às vezes, de dar essa resposta imediata. E isso, inclusive, é um gatilho que ativa muito essa aprovação, né? Eu mandei uma mensagem para as meninas agradecendo o convite, tem 2 dias que elas não respondem, elas não gostaram. Elas nunca mais vão me chamar. O problema de mensagem do WhatsApp, né? E a tonalidade que é criada numa mensagem escrita. Gente. Que não tem tonalidade. Gente, não tem, eu leio como eu quiser, impressionante. né? Então, aí pronto, isso a crença tá ali falando, né? Porque, de acordo com como eu vejo a situação, eu leio a mensagem assim. Um obrigado da vizinha pode ser lido de forma fria. Só um obrigado. Só um obrigado. Não mandou um bolo de volta, né? Não disse você é a melhor vizinha que eu tenho. Não veio últimos aqui, anos. não veio... Nossa, minha mãe todinha. Desculpa, mãe. Mas é. Expectativas foram criadas. Né? E é isso, a expectativa do outro, né? Que o outro tem sobre mim. A expectativa da sua opinião. Eu crio, né? Eu pego lá aquele vasinho de expectativas, eu crio e jogo em cima de você. Responsabiliza o outro por uma necessidade que é sua, de ser aceito, de ser valorizado. E aí eu jogo no outro. A rede social não é isso, né? Eu preciso ser aceito, eu preciso saber o meu valor. Então, vou lá na rede social, invisto numa imagem maravilhosa, num filtro maravilhoso, para que o outro possa fazer isso para mim, me valorize. E eu não me valorizo, né? Porque na terapia a gente não consegue realmente ver que ele se valoriza, ele não consegue reconhecer nenhum valor nele. Mas ele quer que o outro reconheça. Temos uma pergunta dos bastidores Não, eu aqui. tô dizendo que eu tô me sentindo um pouco atacada aqui. Ai, gente, hoje eu vim É sempre assim, ou eu sou essa pessoa que estou ativando todo mundo hoje. Adorei! Olha aí, tá vendo? Esse negócio a expectativa da mensagem do outro. Aí eu... Mas quem não vive isso? Não, todo mundo. não fala Todos de mim. aqui. Não, eu tô falando de mim também. Mas olha só que interessante. Você não pausou não, né? Isso daí tá indo no ar, né? Tem que ir pra mostrar que é com todo mundo que acontece isso. Com todas as pessoas, até com Estevão. Com Estevão. O cara que faz a magia acontecer aqui, minha gente. Mas olha só que interessante, não é? Essa expectativa e o tempo, né? Porque a gente quer viver tudo pro agora. Esse imediatismo louco, que a gente tá fazendo isso desde pequeno, né? Incentivando as crianças, colocando crenças ali, né? Nos bichinhos. E a gente tá assim, não respondeu. Nossa, mas e agora? E isso faz muito mal, Fabrícia. Faz muito mal, né? Acho que isso tem sido um dos gatilhos mais fortes que a gente tem nas nossas demandas. Não tem ninguém... Zero, né, crenças distorcidas aqui, no universo inteiro também não, né, e as redes sociais, na verdade, essa coisa do imediato, né, da tecnologia como um todo, tá sendo um gatilho, porque se eu busco essa aprovação, se eu busco, né, saber se você gostou, eu preciso saber logo, porque desde criança, nessa última geração, a gente tem realmente tratado assim as crianças, né? Se não gostou, troca. Se o vídeo tá ruim, muda. Agora imagina na nossa época, quando a música ruim tinha que ser até o fio, então pegar uma canetinha e girar, né? Ter paciência pra girar aquela fita.
Eu acho que aquilo foi tão importante na vida da gente, Com certeza. né? Apesar de que a gente já está inserido nesse novo universo e já estamos apressados também. Aham. Mas se a gente parar para pensar, aquilo tinha um ensinamento, né? De esperar. Tá ruim? Tá ruim, mas a gente vai ter que esperar. Tem que esperar, Né? Vai fazendo outra coisa enquanto essa Aham. música toca. É. E hoje a gente não tem. Então, assim, não sei se ela gostou, não sei quando é que elas vão, né, vão colocar no ar o podcast. Vai fazendo outra coisa, uma hora sai, né? Tem que ser amanhã. Eu tô vendo que vai ter uma pessoa isso na expectativa. pra Minha filha, eu vou botar lembrete. Ei, cadê? Não sai não? Quando é que vai ser? Eu vou mandar. E se disserem, sai hoje, sem nenhum emojizinho, eu vou achar que é porque, tipo assim, não vou responder de todo jeito. A gente vai postar só porque ela tá insistindo muito. Mas é por aí, né, meninas? É a ideia, é como você tá interpretando. Não é como o outro tá fazendo. De forma nenhuma. Mas é como é importante a gente parar para perceber. Eu acho que vem muitos insights, né? Poxa, realmente eu já passei por isso. Eu já percebi isso na mensagem do outro. Eu já tive a pressa de que a resposta viesse logo. E aí vamos falar da emoção que tá vindo aqui bastante na fala. Ansiedade. Por isso que as pessoas falam muito. Eu ando muito ansiosa. Eu tô sofrendo com ansiedade. Eu tô doente, né? E tô tendo algum transtorno da ansiedade. Claro, não só por uma questão química, porque a ansiedade também é uma desregulação química, mas por uma questão também de como tu tá lidando com as situações. Todos nós podemos nos incluir porque a gente acaba entrando nesse universo do imediatismo, da importância que a gente dá para o outro, mas o quanto isso precisa ser regulado. A gente não vai anular. Nenhum tratamento vai fazer com que você não se importe com o que o outro está pensando de você, né? Até porque, em partes, isso faz com que a gente dê qualidade àquilo que a gente faz. Eu quero que alguém se beneficie com isso, né? Eu quero que alguém goste. Mas a quantidade, tudo é uma questão de intensidade. Se aquilo começa a fazer parte do dia a dia e causa sofrimento, porque eu sofro toda hora, eu estou ansiosa toda hora, eu posto alguma coisa, já estou ansiosa, com que repercussão aquilo vai dar, isso já está se tornando patológico. Não é que você tem que anular da sua vida a importância que o outro vai dar para o que você faz, mas é regular. É você saber se conhecer, né? Você se conhece para você poder regular. E assim você entender até onde vai, sabe? Eu digo que é aquele limite. Eu vou me importar até aqui. Daqui para frente eu não tenho controle. Isso aqui pode ser algo muito bom para vocês, mas pode um dia não ser. E eu sei que vocês devem ter consciência disso, né? Então, enquanto for bom, a gente continua. Quando passar a não ser, a gente para. E é assim que a gente tem que fazer com tudo na vida. Verdade. Eu não tinha parado que poderia ser... Pensar que poderia ser ruim aqui. Ela tem razão. Pode. Tem momento muita razão. pode. No momento Quando a pode. gente vai bombando no consultório, que não tem tempo pra nada, aí... Tem razão. Não tinha parado pra pensar, mas ok. Acho que vocês agora sabem. Mas eu desejo que passe muito tempo beneficiando muita gente, inclusive a nós, né? Dando a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Com certeza, né? Eu acho assim, o podcast, eu acho que eu sempre comento isso, né? Que se alcançar uma pessoa e ali puder transformar ou ser um gatilho de transformação, de busca para uma transformação, a gente já cumpriu o nosso objetivo em cada episódio. Bom, mas é isso mesmo. A gente sabe que a gente beneficia sempre. Às vezes é uma fala sua, minha, que pode também ajudar a 1, 2, a milhões. Ok, se for mais, mas saber que está podendo colaborar, isso é importante. Então, para isso eu preciso confiar. Eu confio que o que eu estou falando pode ajudar alguém. Isso basta, né? E não a ideia de que eu só posso falar aquilo que eu agradar a todo mundo. Eita, olha aí, isso é importante. Essa é a ideia de que eu só posso falar, eu só posso postar aquilo que vai agradar o outro, te torna escravo. E não é nem ao outro, é a todo mundo. É a todos. Então, não pode falar não. Não vai agradar nunca Estevão tá ninguém. se acabando ali, vocês não estão entendendo. Acho que ele tá assim. Mas eu tô rindo dele. Meu Deus do céu, tá sendo um espelho aqui. Não vão me querer mais aqui. Ela me ativa toda. Não, muito pelo contrário. Olha, ele vai sair daqui direto e ligar pra terapeuta dele, sabe? Tem sessão amanhã de manhã. Aí, ó, tá vendo? Já estou em paz, você vai ser acolhida. Tudo certo. O outro já vai começar amanhã.
terapia é vida, né? É vida. Mas é isso, né? Nos tornam escravos disso, né? Escravo do que você falou, Duda? Que eu cortei, que eu virei pra lá? Esqueceu, né? Mas escravo dessa situação, né? E eu vou só fazer aquilo que o outro quer. Eu tô dando poder de você, de estar como eu vou ver. É isso? É porque são aquelas crenças condicionais, né? Então, assim, na condição, para não acessar a minha crença central que dói, eu construo ali condições. Então, eu só faço aquilo que agrada, ou eu acho, né, que vai agradar, ou eu só vou me expor se for algo com muita qualidade. Então, eu vou gerando condições, porque, do contrário, se não agradar, vai ativar a minha crença. Vai doer, vamos dizer assim, vai doer muito. E eu não quero acessar essa dor, ela me lembra muitas coisas. Então, eu hipercompenso, ou eu me evito. Tem muita gente boa escondida, tem muita gente boa calada. Talvez seja uma escolha consciente, se for ótimo, mas com medo, né? Porque eu sei que eu não tenho certeza se vão gostar, ou eu prefiro evitar, né, o desagradar ou ser criticada a ter que me isolar, ter que ficar ali escondido. Talvez muitos convites feitos e rejeitados seja isso, né? Não é? É isso mesmo, gente do céu. Então a gente precisa começar a pensar aí, né? Entender o porquê que eu tô fazendo as coisas. Qual a função disso, né? Por que eu hipercompenso tanto? Por que eu evito tanto? Por que eu vejo os meus colegas, né, crescendo, buscando o melhor e eu não? Por que é tão difícil enfrentar tais situações? Por que eu tenho tantos conflitos interpessoais? Quando a gente vai entender, tudo bem que a função não tem que ser só essa, de agradar ou desagradar. Mas, quando eu percebo os meus comportamentos disfuncionais, eu consigo, principalmente em terapia, né, entender o que está por trás disso. Não é só porque o outro não se agrada, não é só porque o outro me rejeita, não é só porque o outro não dá importância para mim, mas é porque eu também sinto muito com isso. E isso tem a ver com a minha história de vida, isso tem a ver com as interpretações que eu fui tendo e criando sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre mim mesma. Desde a nossa infância, né? Desde lá de trás. Essa hipercompensação que você fala, dê um exemplo pra gente, pra ficar bem claro pra quem tá escutando e assistindo a gente. Claro que eu não vou generalizar, não cabe a mim isso, mas se a gente pensar em alguém que tá muito bem no trabalho, né? Que, assim, tem um sucesso lá em cima. Muitas vezes é uma hipercompensação, né? Pra agradar, pra estar no lugar de muitos reforços positivos. Porque quando você chega lá, tem muito reforço positivo, tem muita gente reforçando ali o seu sucesso, as suas qualidades. Então, aquilo, como a gente diz, massageia, né? Ai, faz um carinho Pronto. gostoso. Mas aí também cria um padrão inflexível, né? A ideia de que se eu cheguei, eu não posso mais sair daqui. Porque um pouquinho que eu sair vai doer muito. E aí faz com que essa pessoa também... Por isso que fala da hipercompensação. Você entra num excesso, né? De ter que se manter naquele lugar para justamente não acessar o que lhe dói. E não posso falhar, né? Exatamente, que é a falha. Nem todo mundo que tá lá em cima acha que merece tanto, sabe? Acha que é tão bom. Mas ele precisa estar lá. Porque é uma forma que ele encontrou, que a gente chama de estratégias de enfrentamento para não acessar a sua dor de fracasso, de falha. Estranho, né? Mas isso é muito real. Contraditório, né? É muito contraditório. Mas é aquela coisa, eu posso tudo. Eu foco, eu trabalho, eu esqueço as outras áreas da minha vida e eu chego. Por que não? Eu esqueço as outras áreas da minha vida, não é? Exatamente, eu chego. Porque eu preciso. Quem se beneficia com isso? As pessoas, os bons profissionais que temos, muita gente se beneficia. Mas como é que tá aquela pessoa que tá lá no topo? Cansada, ela não tá conectada com esse sucesso que a gente endeusa, sabe? Faz, poxa, tu tá muito bem, e às vezes ela faz, eu não sinto isso. Eu sei que eu tô, mas eu não sinto. Então é aí onde a gente percebe que tem algo distorcido, né? E como você estava falando aí, você diz assim, não, eu preciso, né? Eu preciso fazer isso, mas eu preciso por quê? Né? Vamos perguntar o porquê. Exato. Aí volta para o autoconhecimento, né? Porque eu quero isso pra mim, eu quero me sentir vista, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir reconhecida. Porque do contrário também vai doer, né?
Então, aí, por isso que precisa ser trabalhado lá de trás. É uma construçãozinha, né? Que você vai trabalhando e desconstruindo. E parece até que a gente, ou pelo menos eu, estou dizendo que todo mundo que cresce, chega lá, não são pessoas que estão felizes. A questão é a consciência disso, é o quão consciente você está e o que lhe chamou a atenção com relação às outras áreas da vida, é porque é difícil, né, você alcançar algo tão grandioso, tão difícil e ter tudo sob controle, você conseguir dar atenção a tudo. Então, se você tem essa consciência e está tudo bem, porque você entende a função disso e não é patológico, ok. Mas quando não, porque você entra no automático, porque é estratégico, aí é algo a se pensar. Uma hora ele sente muito essa dor e ele procura ajuda. Porque ele viu que construiu o castelo, mas não se sente o rei dele, né? É forte. Forte demais, né? E olha, mais uma vez, você dando poder à opinião dos outros, né? Dando poder para aquela pessoa ditar como você deve viver. Vivendo pelos outros, né? Não por si. E por falta de conhecimento de si. Não sei o que eu gosto, o que eu realmente gosto. Será que eu gosto realmente de postar vídeo toda semana? Né? Será que eu gosto realmente daquilo ali? Né? Ou será que eu tenho a necessidade? Por que você tem que me responder agora? Tantas coisas, porquês. As pessoas acho que estão perdendo o sentido das coisas, né, Fabrícia? Porque elas estão focadas só no ter que acontecer, né? Então, eu tenho que chegar lá, não sei porquê. Né? Eu tenho que ter respostas, não sei porquê, mas eu sinto que só com essas respostas é que eu vou me sentir bem. É o alívio, né? É o alívio rápido, curto daquela ansiedade. Porque assim que você me responde, eu já crio uma outra expectativa sobre outra coisa. E a gente não está exagerando, a gente não está criando cenários catastróficos. É assim mesmo. Né? É assim que a gente percebe no dia a dia, é isso que a gente escuta em consultório. Então, por que não avaliar os benefícios? Porque existe benefício, existe. Mas e os malefícios? Ou o lado negativo disso? Quais as perdas que tu tem nisso? Tu já acordou? Tu já percebeu à tua volta se tu já perdeu algo com isso? Mas, na verdade, por exemplo, com relação à psicoterapia, quando eles chegam é porque eles já começaram a visualizar as perdas. E aí eles entenderam que tem alguma coisa de errado. Como é que eu tô tão bem e tô tão mal? Né? A gente quer tudo muito bem. Eu quero estar bem no meu trabalho, mas eu quero estar bem com minha família, com os meus amigos, realizando os meus sonhos. E só tem uma coisa que tá boa. E as outras não estão. Não tem um efeito cascata. Não era para ter? E não tem. Então, isso... A gente já talvez está falando de outras coisas, dos padrões inflexíveis, das altas cobranças, mas a opinião do outro ou o reforço do outro aí vai ser um combustível. Porque no momento em que o universo não aceitar, ele cai. Quando ele cai, ele entra no sofrimento dele. Então, é melhor que ele saiba a função de tudo isso. Até porque, pensando assim, você não consegue ser muito bom em tudo. Então, se ele está sendo muito bom no trabalho, ele está focando muito no trabalho, né? Para ser muito bom no trabalho, ele vai conseguir fazer muito bom em casa, muito bom com os amigos? Não vai. Não vai. Né? E se ele não vai desagradar? Vai. E se ele dá tanta importância ao que o outro pensa ou sente por ele, ele não vai sofrer? Vai. Porque ele vai ter um lado que pode estar ali amando o que ele faz e outros sofrendo. E ele angustiado sem saber, eu não sei a quem eu agrado, eu não consigo agradar todo mundo. Não mesmo. Mas para equilibrar, você vai ter que entender que no trabalho tem um limite, na família tem outro limite, com os amigos também. Não dá para achar, por exemplo, que todos os seus amigos ou todas as pessoas que lhe conhecem vão gostar de você sempre. Não vão. Às vezes até um não que eu posso dar para você. Ah, desculpa, mas hoje eu não posso estar aqui. Você pode ficar triste ou eu posso lhe frustrar. Tudo bem, é um direito seu lhe frustrar. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de mim, de entender que eu realmente não podia e é um direito seu não gostar. Se você quiser outro momento, eu estou disponível. Se não, lamento. Bem saudável, né? Mas não é tão simples pensar assim. Significa que eu não gosto de você, né? Chique demais fazer isso. Mas por dentro, você está correndo risco seríssimo. Mas fazer o quê? Até onde eu vou me sacrificar para eu poder agradar? É isso. O autossacrifício, né? Autossacrifício. Olha uma crença Minha de amiga, autossacrifício. minha amiga.
Amiga. Que eu tô trabalhando em terapia, né, amada? Mas é a crença de autossacrifício. Todo mundo é mais importante, né? Você quer agradar todo mundo, você quer fazer tudo pelos outros e você esquece de si. Aí quando você vê, você tá sobrecarregada, com um monte de coisa pra dar conta. Ai, estágio, não né? consegue dar conta, Olha lá, e nem tá feliz. E nem tá feliz. Exato, né? Quando você não faz por você uma hora, você não tá feliz. Só fazer pelo outro. E o outro não vai retribuir da mesma forma. Porque Nem o vai outro não reconhecer, precisa. né? E ele não precisa, né? Se tu faz além, é você, uma necessidade sua, não é do outro. O outro, às vezes, só agradece e talvez seja a única coisa que ele acha que possa fazer ali. Aí você fala assim, como assim você não agradeceu como eu esperava que você agradecesse? Ou quando eu precisei, você não estava lá. Eu precisei. Olha tudo que eu fiz por você. Porque quem tem esse esquema de autossacrifício, ele não é essa coisa eu faço sem ter nada em troca. Isso não existe. Acaba com isso. Tudo tem uma troca. Não precisa ser no mesmo momento, da mesma forma, mas existe uma troca. Eu estar aqui é bom para mim também. Se não fosse, eu não estava. Né? Então, o autossacrifício não. Ele vê que a necessidade do outro é mais importante do que as necessidades dele. E o antídoto do autossacrifício é a tua necessidade é tão importante quanto a necessidade do outro. Então, se eu igualo, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu estiver suprindo as minhas necessidades, eu não vou estar suprindo as suas. E quando eu suprir as suas, eu me deixo um pouquinho de lado. Mas eu não já supri as minhas, eu estou equilibrada. Entendeu? Que é outro desafio. É tão bonito ela falando, né? Maravilhoso. É tão lindo. O problema é colocar em prática. Como é difícil, né, Fabrício? Mas é possível, né? Imagina, se não fosse, não existia a terapia. Não existiam exatamente. pessoas evoluídas na psicoterapia. Mas assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando o ouvinte, né, o internauta, ele escuta algo assim, ele se enche de esperanças. Agora eu encontrei o meu problema e já sei como eu vou resolver. Vou suprir o outro da mesma quantidade que eu me supro. E aí ele se depara com a frustração porque ele não sabe como fazer isso. Porque ele acha também que fazer isso vai ser de uma forma muito leve. Né? Aquela coisa bem saudável, do jeito que a gente tá falando aqui, como se a gente não tivesse sentindo algum desconforto nesse momento. Não parece, estamos ótimas, né? Plenas. Pronto. Na terapia do esquema tem o termo chamado adulto saudável. O adulto saudável não significa que ele não está sentindo nada. Ele sente. Ele dá 2 passos para trás, porque ele para antes de agir. Ele pensa o que ele está sentindo, ele vai lá nas origens, entende o que está acontecendo e ele faz. Ok, que isso não é tão automatizado assim, mas o que eu quero dizer é, quando você aprende formas mais funcionais de lidar com as situações, não quer dizer que você não vai sofrer. O não sem emoji vai dar um desconforto, né? O não me dar na mesma quantidade que eu te dei vai me gerar desconforto e isso provavelmente não vai passar. A diferença vai ser quando eu paro para entender que aquela dor é minha, eu já sei o que se trata, isso é um problema meu, não quer dizer que ela tem a obrigação de dar na mesma quantidade e tudo bem. Entende que gera um desconforto, mas eu me comporto de uma forma mais adequada, eu não me afasto de você, eu não acho que você é uma amiga super, né, infiel ou chata por isso, não. Eu entendo que isso é um problema meu. E eu me acolho. E eu dou meu tempo para aquilo passar, porque toda emoção, toda sensação, ela passa. Boa ou ruim, ela passa. Mas o tempo que ela vai ter de passar vai depender de como você vai acolher. Do quanto você está entendendo o que está acontecendo. Tem que elaborar, né? Elaborar. Então, é muito importante dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que psicoterapia é um plim-plim, né? Tu vai lá, passa uma temporada e sai como quem não sente mais nada. Parece que deixou a pessoa lá na sala e saiu outra. Deixou de ser gente, né? E Parou o contrário, de né? Ser iluminado. Parar de sentir. Virou um gesso, né? Uma estátua. Não, você, pelo contrário, é o momento que você mais vai sentir dor. E é o momento que você vai perceber, e é frustrante, que aquela dor vai continuar com você, mas você vai lidar diferente. E aí, quais são as vantagens, então? Porque, pelo amor de Deus, se eu estar sentindo dor, eu nem visto, né? Eu já tô sentindo dor. Deixa Eu vou pagar, continuar né? agindo Não vou. ou hipercompensando. Esse investimento todo para continuar sentindo dor, não vou. Mas você vai ter respostas diferentes. Você vai ter suas relações melhores, você vai tomar decisões mais assertivas e funcionais para você. Você vai enfrentar melhor as situações, porque a gente tem muitas evitações nessa ideia de agradar, a gente evita muito, a pessoa evita muito. Então a diferença é essa. Não é que ela não vai sentir mais, mas que ela vai viver. Ela vai enfrentar, ela vai fazer coisas que ela achava que ela não conseguiu, ela vai enfrentar situações que ela achava que ela não conseguia. É aquele que vai aceitar o sim em um próximo convite de vocês, porque ela entendeu que fala muito mais dela do que
do espaço, do que isso provoca. E ela passa a vir uns anos depois, meses depois, que agora eu tô pronta, agora eu entendo que o problema era meu e não da situação. Eu aqui, né? Só. Tá bom. Tá ouvindo? É muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando da pessoa que sente, né? Que vai ali, busca a aprovação do outro e tal. E aquela pessoa que não tá nem aí pra ninguém. Tipo, sou cabeça dura e tal. Tô nem aí. Você pode pensar. Tô nem aí pro que síndrome ninguém pensa. de Gabriela. Se não gostou, o problema é seu. Seu e tal. Tem alguma coisa escondida aí? Nem tanto e nem tão pouco, né? Essas duas pontas aqui, elas não são boas pra ninguém. E às vezes a gente acha que tem que ir pra esse lado. Tô nem aí, né? Tu não gostou? Lá e... Problema dele. Né? Não, porque isso também gera pouca empatia, né? Você acaba não entendendo que o outro também precisa de você. Aquele cuidado que eu disse de... Você não pode simplesmente dizer, eu vou postar qualquer coisa e eu não tô nem aí. Não, eu quero que seja bom pra alguém, nem que seja pra uma pessoa, né? Isso às vezes gera meio que... às vezes é um protetor desligado também. É o mesmo problema com enfrentamento diferente. Eu não sinto. Tu não gostou? Não sinto nada. Mas a pessoa disse que você não foi bom nisso. Tô nem aí. Ai, que lindo, quero ser igual a ele. Não. Ali também é um estilo de enfrentamento pela mesma crença ou pelos mesmos esquemas, mas que ele escolheu não sentir. Que vantagem tem nisso? Não vejo tanta. Talvez tenha dessa inveja que eu tenho, não sentir nada, que eu falei que isso não existe, né? Num lado mais saudável do ser. Mas isso também faz com que você não veja onde está errado, que você possa melhorar. Né? Você vai para uma banca de TCC e o professor fala que tua pesquisa não tá tão boa e tu não sente nada. Então, tu não vai se preocupar em melhorar. Então, tu não vai ser melhor do que o que tu tá sendo agora. E a gente, sim, acho que é legal a gente todo dia ser melhor do que foi ontem, né? Acho que vendo os vídeos das meninas, eu vi que eu não fui muito bem isso, ou minha postura não tá muito legal. Eu posso melhorar no outro momento. Mas isso não é suficiente para estragar tudo, para o vídeo ficar horrível, entende? Mas se eu não sinto, eu também não mudo. Eu também não melhoro. E aí eu não acho que isso também seja vantajoso. Parece ser, mas não é. É uma estratégia de enfrentamento também. É na mesma aí, né? Interessante. Olha aí, tá vendo você que acha que não sente nada, que não tá nem aí pra ninguém? Sinto lhe informar, querido. Tá no mesmo grupo. Tá no mesmo grupo. Mesmo barquinho. Faça terapia mesmo assim. E a pessoa que tá vendo, né, esse vídeo, tá escutando e falando assim, poxa vida, eu sou assim, mas eu quero mudar. O que eu faço? Aí já é o primeiro passo, né? Eu reconheço que isso me incomoda, porque não é nem eu só sou assim, né? Eu sou assim e eu me incomodo de ser assim, porque senão é esse outro que acha que tá tudo certo, né? Tô nem aí. Eu me incomodo, eu reconheço os prejuízos que eu tenho no social, no dia a dia, e reconheço o nível de sofrimento que tem. Procurar ajuda. Né? Aí não tem, acho que sempre a gente vai voltar para esse mesmo ponto, porque são questões voltadas ao nosso emocional, ao nosso ser, nossa mente. E nós temos hoje, assim, um leque de profissionais excelentes, online, presencial, que estão prontos para ajudar, né? Ainda temos, né, resistências a iniciar um processo de psicoterapia. Temos, porque tem gente que acha que é coisa de louco ainda, né? Infelizmente acham. Mas não é. E tem vergonha. Tem vergonha, não é nem de dizer que faz terapia, porque você pode fazer e ninguém precisa saber, é um direito seu. Mas é a vergonha de assumir pra si mesmo que você não tá bem, ou que você é vulnerável, que você tem defeitos. Isso já fala de você, né? Então, o processo às vezes é esse, é de se assumir, né? Eu não tô bem. Nossa, eu não tô sabendo lidar com isso. E isso é vergonhoso pra ele mesmo acessar, né? Mas o passo é reconhecer, porque aí ajuda tem. Não vai ser o amigo da esquina, de fato não vai. Ele vai talvez lhe acolher, ouvir. E talvez dizer a mesma coisa, amigo, procura terapia, né? Isso vai te ajudar, algo focado, né? Para você, um olhar para você, um olhar técnico. E isso a gente precisa falar mais, as pessoas precisam se abrir mais, flexibilizarem mais para esse tratamento. Principalmente as pessoas que se mostram muito fortes, né? Então, eu sou muito forte, sou eu que resolvo tudo, sou eu que faço tudo. Precisamos mostrar nossa vulnerabilidade para alguém, nem que seja na terapia. Aquela
uma pessoa que não chora, Não chora. que não se emociona. Isso. Tem dificuldade pra se emocionar porque é uma pessoa forte. Entendeu? Então, Eu né? não Isso estou às falando vezes de uma é pessoa né? aqui. É. Uma pessoa. Eu lá, né, na jornada, na terapia dos esquemas, maravilhoso, inclusive, morrendo de chorar. Com os vídeos, né, com a Ana e tal, não sei o que. Aí eu olho pro lado dela. Como assim, produção? Eu sinto, mas eu não choro. Não choro, não. Ai, como você chora. Mas essa pessoa forte o tempo todo, né, que dá conta de tudo. E isso às vezes é uma crença geral, assim, de você é homem, não chora, a mãe não pode sofrer, né? A mulher é forte. Isso é muito forte dentro da gente. Tu é uma psicóloga. Tu tá chorando. Pronto, se tu é psicólogo, tá chorando, imagina acabou. eu, né? Acabou. Tem mais ninguém com saúde nesse mundo. Mas assim, tem um vídeo do Café com Fabrícia que eu digo que é importante você conhecer o seu super-herói de perto, né? Porque você vai ver que ele não é tão super-herói assim. E parece que é o contrário. Se eu conhecer e souber que ele tem problemas, eu vou deixar de admirá-lo. Não. Você humaniza mais. Que legal, ela também faz terapia? Ela tem esse esquema então ótimo, porque se ela tem e é tão funcional, aparentemente, porque ela é uma profissional e tá bem, eu também consigo. A gente tem que quebrar essa regra de, não, mas tu é mãe, né? Então tu tem que ser forte, tu tem que se acostumar que não vai dormir durante a noite, né? Que teu filho vai tirar todas as tuas prioridades e fica feliz, acha isso o máximo. Não. É a romantização da maternidade, Para assim. com isso. E aí é tão Não. humano quando alguém chega e faz assim, eu tô tão cansada, eu tô tão mal. Cheguei até a pensar em não ser mãe, mas passou, mas cheguei. Eu digo, ufa, ainda bem, porque eu já pensei isso, eu já achei alguém que pensou igual a mim. Isso aproxima. E eu acho que a rede social tem essa vantagem também. Apesar da gente maquiar muito, mas a gente também tem deixado um pouco quem quer, quem acha importante, mostrar que não é também. Eu não sou essa pessoa perfeita, minha vida não é perfeita, minha casa não é arrumada sempre, eu não tô sempre plena no consultório. E no consultório eu falo muito isso. Nem sempre eu venho com vontade de lhe atender. Você acredita? Que tem hora que eu entro no carro e faço, poxa vida, não é com você. Eu vou atender, não queria, eu queria ficar em casa. Mas eu chego, eu entendo que essa é uma obrigação que eu me coloquei. É suportável atender, porque se não tiver uma dor de cabeça, um estresse grande, eu desmarcaria. Eu tenho que vir, porque eu não tenho que vir só quando eu estiver bem. Então eu quase não vim. Tá? Já não vou vir com tanta frequência. Até porque tem um negocinho que faz a gente ir, né? Que chama boleto. Boleto Também, tá eles estão lá. lá na mesa. Né? Eu Todo acho dia é que um. Compromisso, né? Compromisso, responsabilidade. O ser adulto, compromisso, né? Uma ser coisa que a gente adulto. fala muito. O ser adulto, ele tem compromisso, ele tem desconforto, ele tem problemas. Ele não só tem momentos prazerosos. Pelo contrário, esses momentos prazerosos são poucos, são rápidos. Porque ainda vem com consequência, né? Porque a noite que eu tive aqui no Parque do Povo, eu tô trabalhando péssima de sono. Então, são escolhas. Não tem como ter os dois muitas vezes. Não tem. Então, assim, isso faz com que a gente compreenda e humanize. E é isso que eu quero chegar, né? Então, assim, todos nós temos problemas? Temos. A gente vai sair expondo? Não. Mas se for uma situação que eu preciso dizer que eu tenho esse problema, eu vou dizer que eu não tenho. Por quê? Né? E isso pesa. Isso pesa muito. O fato de sermos profissionais da saúde mental, por exemplo, é como se a gente não pudesse adoecer mentalmente. É como se a gente não pudesse. Isso é uma crença. Não existe essa regra em lugar nenhum. E tá errado, né? Mas é como se a gente não tivesse o direito de adoecer, de tomar uma medicação, de fazer terapia, de ir a um psiquiatra. De ter problema com o filho, E problema problemas com o marido. muito parecidos com os problemas deles. Isso, Né? por isso que a gente tem que fazer supervisão e terapia. E aí, uma vez que o problema do meu paciente me ative, porque é meu também, eu levo para supervisão. E eu entendo o meu limite, eu entendo minha ativação, não minha incompetência de atendê-lo, mas saber que aquilo também é meu. E separo. E às vezes eu vou precisar também compartilhar. Mas eu também passo por problemas. Eu também me canso. Eu também tenho hora que eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. Tem hora que eu nem faço. Né? E eles olham assim, estranhos, como se a gente fosse um robô que só faz. Né? E que não falha. E a gente falha. Se eu já desmarquei com você uma vez, provavelmente eu tava surtando, assim, eu tava bem mal. E eu tinha que reconhecer que eu não tinha condições de lhe atender, eu desmarquei. Eu precisava te dizer que eu não tava bem, que eu tava numa crise de ansiedade. Não, isso não ia fazer muita diferença. Mas às vezes é porque eu não tô bem, ou é porque aconteceu um imprevisto que não me deixa bem. Então a gente precisa quebrar.
quebrar também com limites, para não achar que a gente também tem que se despir, né? Tudo tem limites. Tem limite. Uhum. É muito interessante, né? Você chegar e falar assim, nós temos problemas e tá tudo bem. Porque é difícil você virar pro outro e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. É difícil, né? Essa ideia do tá tudo bem, ela viralizou, né? Parece uma coisa legal, e não é. Acho que o ideal é a gente dizer, tá tendo um problema e vai ficar tudo bem. Uma hora isso vai ficar tudo bem. Não tá tudo bem, porque a gente também acaba invalidando a dor do outro. Se tu não se sentiu bem naquela situação, tudo bem, tu não se sentir bem, não. Vai ficar tudo bem se tu não se sentir bem. Porque tu vai entender isso, deve ter sido difícil, né? Mas às vezes a gente normaliza a dor, o sofrimento do outro, quando a gente diz tá tudo bem. Igual quando a gente fala com uma criança, filho, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ele tá arrasado porque o coleguinha não quer brincar com ele, então não tá, vai ficar, mas agora não tá. E essa história de eu acho que é quase uma invalidação, né? Que é uma necessidade básica que eu não tô suprindo pro meu filho, que eu tô dizendo tá tudo bem, não tá. Ele tá mal, ele tá com raiva, ele tá frustrado. E é isso. E ele tem o direito de estar assim, ele precisa passar por isso. A frustração é importante, né, Fabrícia? A gente precisa sentir a frustração. O não é importante. Muito. E para isso a gente tem que estar inserido nesse meio crítico, nesse meio que não aprova tudo, nem todos. E é isso, é normal, né? Esses dias eu estava atendendo um caso e parecia tudo bem porque aquela família, ela passou 12 anos da sua vida isolada numa montanha. Sim, no sul. E era uma família feliz. De fato, foi uma escolha deles. Mas que consequências isso gerou para a vida daquela garota, né? A qual eu atendia? Gerou uma consequência de que quando ela foi para o universo, né? Para o mundo de pessoas, de problemas, ela não soube lidar com isso. Entendeu? Ela se sentia muito segura. Sabe aquele animalzinho que a gente cria ali em casa e quando vai sair ele tem medo? Porque ele está acostumado com aquele lugar que tá tudo favorável para ele, né? E aí foi muito interessante, porque quando você vai ouvir a história de vida, não tem traumas, é uma história legal, pai e mãe amorosos, suprindo todas aquelas necessidades emocionais, mas faltou algo que também é importante, que é estar inserida no meio que tem frustrações. Né? É estar num lugar com problemas, com rejeições, e não um lugar super favorável, só para as emoções positivas, né? Ou agradáveis, na verdade. E aí isso me chamou a atenção. Disse, olha que interessante. Pareceu uma atitude legal, não erraram, mas hoje ela percebe que o problema dela está em função disso, né? Essa bolha que foi criada, né? Que pareceu bem lindo, mas que tem esse problema. Né? É porque agora qualquer pessoa que olha ou as coisas que ela precisa enfrentar mesmo, ela né? não sabe. Ela não aprendeu a ter habilidade social. Limites, né? Das regras, porque nesse universo que se cria, tudo era possível, tava tudo bem. Tava tudo bem. Né? Mas lá fora não tá tudo bem. Tudo bem, né? Nem todo comportamento vai ser aceitável. Nós temos regras, nós temos momento de começar e terminar. Cada contexto, cada lugar tem suas características. E eu não sei, porque eu não vivi, né? Cultura. E foi isso que bateu, inclusive. Foi ir pra fora do país e se deparar com o diferente e achar aquilo tudo muito inseguro para ela, como se ela estivesse numa selva. Isso, tudo muito novo, né? Uhum. Foi bem interessante. Interessantíssimo, né? Um caso aí que dá para publicar artigo e tudo mais. Mas não é um estudo de caso muito interessante, né? Porque tem essa questão das necessidades, né? Da história de vida sem traumas, como então se estivesse tudo bem. Não esteve porque faltou o social. E ainda, né, em pleno século XXI, uma família sair desse contexto todinho globalizado. É algo muito minoria, né? Bem atípico, mas teve, né? Teve. E mesmo assim não foi um mar de rosas, né? Depois nunca vai ser, né? Nunca será. Só se você botar alguém numa cápsula, deixar lá por muitos anos, ela vai sair intacta, mais de tudo, né? Inclusive de viver, de ser feliz, enfim, não dá. Vamos enfrentar os desafios e as frustrações. E não dá tanto poder pro outro, pro coleguinha, não é? Se conhecer, né? Se conhecer. Que vale a pena, né? O autoconhecimento é tudo, né? Como você disse, que é o primeiro ponto, né? A primeira parada. E o mais longo, né? Porque eu digo que nesse autoconhecimento você chega para um mergulho. Mas você passa algum tempo ali na ponta, né? Na superfície. Para mergulhar requer tempo.
porque requer confiança. E aí, quando você confia nesse processo terapêutico, aí você mergulha, que é um lugar profundo e doloroso. Então, por isso que parece que esse primeiro passo se resume a poucas sessões, não se resume a uma trajetória. E depois é que vem o enfrentamento. Sensacional. Fabrícia, a gente poderia ficar conversando aqui com você horas e horas e horas. Assim... Não, a gente pode. Pra continuar aqui, a gente... Porque eu nem senti o tempo passar. Não foi assim, né, Estevam? Se puder, Pepe tá aí, a gente vai, né não? Já estão chegando aí, né? Não é isso, estão chegando. Vai que, né? Vai que a Loki. Vem, a Loki. É isso? Estamos esperando você aqui, Alok. Já vai ter passado o show dele. Ai, já vai ter passado quando for lá. Vai poder ver. É. Será que a Loki veio? Vamos ir, já assisti esse vídeo. Vamos. Fabrícia, foi um prazer te receber aqui. Sabe que estamos sempre abertos. A nossa mesa está aqui, sempre pronta para te receber. Sempre prontas. E a gente queria já convidar você para falar um pouco mais de terapia dos esquemas, que nos apaixonamos. Por favor, A gente saiu só de lá marcar. da jornada dizendo assim, achamos-nos! É isso. É fantástico, assim, só um spoiler. Eu digo que a terapia do esquema transforma terapeutas. Porque a gente muda a nossa forma de atuar. E quem ganha com isso? Nosso paciente. Né? Então me transformou, vocês entenderam já a proposta. Não é uma política, não é uma coisa que é um outro, é um complemento, mas que transforma e faz a gente rever muito assim sobre as necessidades, sobre o que realmente aquele paciente precisa. Ele não precisa de uma lista de técnicas, ele precisa de acolhimento, ele precisa do que não tem lá fora, nunca teve, né? E isso nos demanda muito. Isso tira muita energia da gente. E aí vem aquela reflexão sobre como tu tá trabalhando, tanto que tu tá trabalhando para poder ser realmente aquele terapeuta saudável para o paciente que também quer ser saudável. Pelo menos durante aquela sessão você precisa levar o seu adulto saudável para ali, né? Então, é esse desafio da terapia do esquema que a gente vai deixar esse gostinho, né? Já convidaram, eu vou vir, então a gente vai falar sobre isso. Ai, gente, foi um prazer. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço esse convite super especial, que eu ficava só de olho lá no Instagram, achando o máximo, esperando o meu convite. Ai, coisa boa, isso é demais. Obrigada, meninas. E aí, desejo muito sucesso. Como eu falei aqui antes de começarmos o vídeo, vocês são meninas espertas, né? Bem inteligentes, por já trazer conteúdos atuais, né? Que não é só, eu vejo que não só são psicólogos, né? Para atingir um público, não importa, né? A dimensão, mas que já atinge. E parabéns, de verdade, viu? Obrigada, né? Agradecemos o carinho e o apoio, né? Porque isso é um apoio, isso apoio. É muito bom, muito importante, né? E, gente, ela tem um quadro no Instagram dela muito legal, que é Café com Fabrícia. Eu fui lá assistir, vale a pena. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Corre lá, porque é muito legal. Tudo que tem café e vinho, Paula ama. Então tudo bem. Acho que a química bateu. Aí, ó. E é por isso que eu tô aqui hoje. Tá vendo? Eu sou dessas mesmo. Ai, que bom. Gente, esse foi o nosso papo de hoje, maravilhoso. Se você se identificou com esse vídeo, gostou, lembrou de alguém? Compartilha, né? Se inscreva no nosso canal, curta. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Né? Pois é, mande sugestões, críticas, porque nós estamos aqui, estamos abertas para receber vocês. Porque a gente é diferente. Mas o papo é É imenso. isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.